Como os brasileiros estão investindo em imóveis em Portugal? Bom, se você pensa em mudar com a sua família do Brasil, morar, por exemplo, na Europa e quer começar por Portugal e gostaria de investir em imóveis, seja para você morar, seja para você fazer uma renda extra, seja para proteger patrimônio, esse vídeo é para você. Meu nome é Bruno Werneck, eu sou casado, tenho 3 filhas, sou engenheiro, empresário e mudei com a minha família para Portugal em 2023. Estou vivendo muito bem aqui, estou muito feliz e hoje eu quero compartilhar com você alguns aprendizados que eu tive sobre como os brasileiros investem em imóveis em Portugal e depois eu vou compartilhar com você aqui a tela do meu smartphone para mostrar para você como funciona o financiamento imobiliário aqui em Portugal e vou te mostrar inclusive quais são as taxas aplicadas pelos bancos aqui em Portugal, tá? O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou te dizer por que os brasileiros investem em imóveis em Portugal, como eles investem e a lógica por trás do investimento. Sim, porque todo investimento tem uma lógica que o torna interessante e vou te mostrar quanto custa, quais são as taxas direto do aplicativo aqui do meu banco, tá bom? Então, vamos lá. Por que os brasileiros investem em imóveis em Portugal? Bom, existe um grupo que investe em imóveis para morar. Como assim, Bruno? A pessoa compra um imóvel para morar em Portugal? Não necessariamente nessa ordem. A pessoa muda para Portugal, chegando aqui, ela compra um imóvel que vai ser a casa dela. Ela compra esse imóvel à vista, às vezes. Hoje em dia, o mais comum é o brasileiro vende o imóvel dele no Brasil, aplica esse dinheiro, porque, poxa, a Selic está pagando 15% ao ano, é difícil ter algum investimento que pague mais do que isso. Então ele aplica esse investimento no Brasil, faz alguma proteção cambial e compra, dá entrada no imóvel aqui para pagar o resto financiado. Como eu já fiz em outros vídeos, como eu já disse em outros vídeos, sim, os brasileiros podem comprar imóveis financiados aqui em Portugal, mesmo morando há pouco tempo. É importante você ter autorização de residência, obviamente, o brasileiro que vai comprar um imóvel aqui em Portugal com uma entrada mais gordinha, vamos dizer assim, né? É uma pessoa que pode vir com um visto categoria D7, ou vem com um visto de empresário, ou vem com um visto de investidor, enfim, são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, tá? Então é normal a pessoa comprar um imóvel aqui para ela morar e não pagar aluguel. A parcela do aluguel costuma ser mais alta do que a parcela do financiamento aqui em Portugal, isso por causa das taxas de juros que são mais baixas, conforme eu vou te mostrar daqui a pouco. Muitos brasileiros compram imóveis em Portugal para alugar, ou eles compram como investimento ou proteção de patrimônio para alugar a uma família que já mora aqui. Por exemplo, o imóvel onde eu moro é de um brasileiro que comprou de um casal russo com a condição de eu continuar morando no apartamento. O nosso contrato está em vigência, então o cara fica feliz recebendo uma parte do retorno sobre o investimento dele em euros. Provavelmente eu estou pagando a parcela do financiamento imobiliário dele se ele comprou esse imóvel financiado. Se ele não quisesse alugar para mim, ele poderia alugar tranquilamente para aluguéis de curta temporada, aluguéis de curta duração, que são aluguéis para turistas que vêm através de Airbnb ou Booking. É comum as pessoas comprarem imóveis para alugar aqui dessa forma. Inclusive, o advogado que me ajudou no processo de autorização de residência aqui, que estava um pouquinho preso enfim, a gente precisou acionar o governo numa pequena etapa, ele me ajudou e ele me contou que fez uma operação de trazer investimentos imobiliários da ordem de 3 milhões de euros de um ex-presidente de time de futebol no Brasil. Eu não posso te contar aqui porque é segredo isso, então, enfim, vou deixar você só com a pulga atrás da orelha. Tá bom? Depois lá no Instagram, talvez eu te conte num momento mais íntimo, vamos dizer assim. Tá bom? Como pode ser esse investimento? Ele pode ser de 3 formas. Você pode comprar uma casa nova que acabou de ser construída e o banco vai financiar essa casa para você, ou você pode comprar à vista, mas é mais comum as pessoas comprarem financiada por causa das taxas de juros que são muito boas. Você também pode comprar uma casa velha para reformar. Muita gente compra essas casas, reforma e usa como investimento, ou para alugar, ou para morar, ou para vender. E tem muita gente que compra terreno para construir casa. Você vai ver que o terreno aqui não é muito caro, você pode comprar um terreno de 2, 3 mil metros quadrados, dividir em alguns
lotes, constrói a sua casa, depois constrói mais duas e vende. Isso também pode ser feito aqui em Portugal e tem muita gente que faz isso, tá? Então a pessoa compra a casa nova para ela morar, compra uma casa velha para reformar, compra uma casa que não precisa de reforma, mas também não é nova, e o quarto caso é a pessoa comprar o terreno para construir a casa. Isso também acontece, tá? Qual é a lógica da pessoa fazer um investimento imobiliário aqui em Portugal? Bom, a primeira lógica é quando a pessoa compra o imóvel à vista e ela quer proteger o patrimônio dela. O que é isso? Ela tira o dinheiro do Brasil e coloca num país de moeda forte, mas se ela não quer que o governo tenha acesso fácil ao dinheiro dela, ela rapidamente já compra um imóvel, porque é muito mais difícil o governo comprar um imóvel que está em uso do que ir lá e tirar o dinheiro da sua conta. O governo pode fazer isso, não tem costume de fazer. No Brasil, fez ali na década de 90, inclusive até deu um problema sério, né, quando prenderam a poupança das pessoas. Hoje você vê algumas pessoas que têm as suas contas bloqueadas. Cara, não tem como você bloquear um imóvel de uma pessoa. A pessoa tem um imóvel, o imóvel tá ali no nome dela, e é difícil o governo mexer naquele imóvel, tá bom? Então é uma proteção de patrimônio e você pode fazer isso aqui em Portugal. Você não compra imóveis para proteger o seu patrimônio no Brasil, para proteger até de uma flutuação cambial, porque o imóvel ele meio que acompanha a valorização, depende do lugar que fica, né? Se a região piora depois que você compra imóvel, aquele imóvel não valoriza tanto quanto ele valorizaria se a região melhorasse. Aqui em Portugal, os imóveis têm valorizado muito. Por quê? Porque o mundo inteiro descobriu que aqui é muito bom para se viver, porque aqui tem um clima bacana, as instituições elas funcionam na medida do possível, a infraestrutura é muito boa, os custos com saúde, eles não são muito caros, então tem muito inglês vindo para Portugal, muito americano vindo para Portugal, muito alemão, muitas pessoas que são da Ásia e têm muito dinheiro, muitos brasileiros que têm muito dinheiro também vêm para Portugal porque eles querem viver o melhor dessa terra e já viram que no Brasil não tem como viver o melhor dessa terra, né? Pode acontecer de você tomar uma bala perdida e não é uma bala a esquis que a gente está falando, se é que ainda existem as balas a esquis, nem bala chita, né? Lembra da bala chita? Enfim. Outra forma, outra lógica de investimento, e é a que eu vou mostrar para você daqui a pouco, é a questão do financiamento. Você compra um imóvel aqui financiado. O que é isso? Imagina que você comprou um imóvel de 250 mil euros. Você dá uma entrada de 50 mil euros, ou seja, o banco financia até 80% do valor do imóvel, então você dá a entrada dos 20% e o resto você financia. Assim que você tem acesso ao imóvel, você coloca esse imóvel para locação e começa a usar os rendimentos que o imóvel gera para pagar a prestação do seu financiamento. Bruno, quanto custa financiar um imóvel aqui em Portugal? Eu vou abrir aqui o aplicativo do meu banco na tela de financiamento. Então vamos aqui, ó, crédito habitação. Você clica aqui em crédito habitação, clica em simular, calcule quanto você pode pedir, simule o seu crédito. Vamos aqui, simule o seu crédito. Imagine que você quer comprar uma casa, é a casa onde você vai viver, é uma vivenda, apartamento é o mesmo que apartamento no Brasil e vivenda é casa, né? Vamos dizer que é no continente, porque você não vai ficar em nenhuma das ilhas, e vamos continuar aqui. É só para mim? Vamos fazer de conta que é só para mim, tá bom? Beleza. Qual que é o rendimento líquido mensal? Vou colocar aqui os 5 mil euros, que eu falei com você, que é um número bom para você conseguir vir para Portugal e viver de uma boa. Viver numa boa, tá? Vamos continuar. Imagine que você quer comprar uma casa que custa 300 mil euros. Tá aqui. E você vai financiar, ele tá dizendo que você pode financiar até 90% do valor, tá? É um caso um pouco mais raro, eu vou colocar aqui 80%, então, 240, ok? 240 mil. Vou financiar por 26 anos, que é o prazo máximo. Vamos começar aqui, ó. Ele calcula, esse é o valor da prestação. Se eu der uma entrada de 20%, a prestação sai por 1.187,49 euros. A taxa anual efetiva é de 4,8%. É uma taxa boa. Agora, essa taxa é uma taxa que não tem condições especiais. Eu vou pegar aqui uma taxa mista, que é a mais comum. Vamos ver o que acontece com taxa mista. Quando eu coloco a taxa mista, eu tenho a opção de escolher entre os primeiros 2, 5 ou 3 anos. E conforme aqui eu estou com os 2 primeiros anos, ela fica um pouco mais cara. Se eu coloco os primeiros 5 anos como taxa fixa, fica um pouco mais cara. E se eu coloco os primeiros 3 anos como taxa fixa, fica mais barata. Não fica tão barato quanto ali em cima. Ali estava até mais barata, né?
Mas olha só que interessante. Tem aqui a opção de contratar apenas o crédito ou contratar outros produtos associados. O que são esses outros produtos associados? Isso aqui é o Milênio, que é o banco onde eu tenho conta, né? Você pode domiciliar o seu ordenado, ou seja, receber pelo banco, colocar pagamento de luz, e aí você tem o benefício de spread, que eles não te cobram spread durante os 2 primeiros anos. E vamos continuar aqui o financiamento para ver qual é a taxa de juros no final, qual é o custo do financiamento no final. Diretor, de novo, coloca o vídeo aqui do lado, assim, maior, ó, uma moldura aqui desse lado, para mostrar para a pessoa uma moldura de celular. Então, olha como é que fica bacana. A prestação da casa vai ser 1.096, nos primeiros 3 anos vai ser 1.096, nos anos seguintes vai ser 1.086, o valor da casa 300 mil, o valor de financiamento 240, 26 anos de financiamento. Emitir, que é o quê? É o custo total do meu financiamento, ou seja, eu compro uma casa de 300 mil, financio 240 e vou pagar 384. É bem mais acessível do que no Brasil. Tá? No primeiro mês eu tenho um desconto de 140 euros. A minha primeira prestação ela vai ficar por 956 euros, então ela fica mais barata. A taxa, a TAEG, né, que é a taxa efetiva global, ela fica por 4% no final das contas. Existe aqui um seguro de vida que eu consigo contratar mais barato por fora. Seguro multirrisco eu consigo contratar mais barato por fora. Aqui tem os produtos associados. Eu vou precisar de 76.280 no início para comprar o imóvel. Pronto, esse é o crédito. Mas acontece que esse mesmo imóvel de 300 mil euros que eu estou comprando aqui nessa simulação, ele vai ser alugado por 1.500 euros por mês. Então, eu pago a prestação e ainda sobra um pouco de dinheiro. Essa é a lógica que muitas pessoas usam para comprar imóveis em Portugal. Eu fiz um PDF onde eu detalho todo o processo de financiamento imobiliário. Eu vou deixar um QR Code aqui, vai aparecer um QR Code aqui para você baixar esse PDF, tá bom? Para você ter acesso a esse PDF. E vai aparecer também um link na descrição para você ter acesso a esse PDF. Você vai cair lá no meu Instagram e lá você vai encontrar os links, tudo bem direitinho. Beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre crédito, habitação, como comprar imóvel financiado aqui em Portugal, você pode escrever nos comentários que eu vou te ajudar e também pode mandar para mim uma mensagem no Instagram que eu vou te ajudar, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.